Mulheres que têm influência, têm cérebro, fazem as coisas acontecerem, mudam as coisas ao seu redor e que não se encaixam no modelo de que a mulher deve ser subserviente. Se isso consequentemente a tornar má, então os homens podem dizer: olha o que acontece quando damos poder a uma mulher. Estas mulheres foram figuras extraordinárias de suas épocas. Discussões importantes sobre questões como o poder delas, a sua sexualidade, todas essas histórias sobre as mulheres da Bíblia têm o sexo em comum. Elas precisaram ser transformadas em malvadas. São mulheres que mudaram o mundo ao seu redor. Mulheres bíblicas. Esther. Esther ganhou o trono em um concurso de beleza. Mas ela é uma bela rainha que ganhou o respeito de seu povo, embora tenha levado séculos. Às vezes, os críticos chamam o livro de Esther uma obra que traz uma mulher em uma competição persa. É como uma competição de Donald Trump, onde alguém tem de surgir e ser a mulher mais bonita. Os judeus celebram a história de Esther com uma festa de Purim e alguns especialistas acreditam que a história foi realmente escrita para explicar essa festa. Tradicionalmente, é uma festa alegre, onde os celebrantes se fantasiam de personagens da história. E é uma história divertida. Mas, de certa forma, é uma história obscena e há uma série de alusões à bebedeira extrema, banquetes elaborados e sedução. Todas essas insinuações de coisas que não pensamos quando pensamos em histórias bíblicas na escola dominical. Mas elas estão lá. Acho que a personalidade de Esther tem sido vista negativamente por muitos estudiosos, por um grupo deles que não esperam que uma heroína bíblica estivesse envolvida com a arte da sedução. O rei Xerxes da Pérsia estava dando uma grande festa. Um pouco bêbado, ele chamou sua bela primeira esposa para vir se exibir na frente de seus amigos. Mas a rainha Vasti se recusou. Vasti assim se torna uma mulher forte e corajosa. Mesmo que me custe a vida, eu não farei isso. Para muitas mulheres, então, ela se torna um modelo de desafio. Os leitores antigos da história poderiam achar meio engraçado a rainha se recusar a obedecer às ordens do rei. E mais tarde as feministas perceberam ser a rainha Vasti uma personagem heróica por ter se recusado a se submeter ao patriarcado. Furioso com a sua desobediência, o rei tomou-lhe a coroa e anunciou que estava à procura de uma nova rainha. Bela, virginal e, se possível, submissa. O rei está preocupado e os conselheiros também, porque se uma mulher desobedece o rei, isso vai significar que as mulheres de toda a região, de todo o império, também irão desobedecer seus maridos. Eles ficam muito preocupados com as possibilidades da ordem social sofrer um colapso. Acho que nas sociedades autocráticas antigas, como nas modernas, de certa forma, claro, todo mundo tem opções. Mas as opções, na realidade, eram muito poucas. Acho que se você fosse convocada para fazer parte do harém real, você tinha uma opção, mas a opção provavelmente seria viver ou morrer. O cortesão judeu Mordecai achou que sua bela prima Esther poderia ganhar a coroa. Com sua insistência, ela passou um ano se preparando para sua audiência com o rei. Um ano depois. Muitas virgens encantadoras foram antes dela e voltaram na manhã seguinte de mãos abanando. Quando chegou a vez de Esther, o rei se apaixonou. E pelo que sabemos, Esther não era apenas bonita de rosto. Ela tinha formas bonitas. Ela tinha um belo corpo e uma bela aparência facial. Ela se perfumou durante 6 meses e fez outros tratamentos de beleza durante outros 6 meses. Então, durante 12 meses, Esther tenta se tornar o objeto mais belo, até mesmo no cheiro, com um perfume muito atraente. Então, foi por isso que o rei se sentiu atraído. Eu acho que ele não viu profundidade em Esther, mas ela consegue usar a sua beleza como veículo de poder. E isso, em linguagem moderna, é chamada de capital erótico. Ela sabe lidar com a política da corte. Ela sabe quando aparecer, quando não aparecer e como interpretar o seu papel. Ela age com muita astúcia nesse contexto.
Estudiosas feministas muitas vezes se sentem desconfortáveis com Esther e outras mulheres que usam meios indiretos para alcançarem seus objetivos, como uma quantidade de autoridade ou poder. Elas preferem figuras como Vasti, porque Vasti se nega aberta, ostensiva e diretamente a seguir uma ordem do rei. Além de ser jovem e feminina, Esther também tinha a desvantagem de ser estrangeira. Era uma garota judia e jovem vivendo no exílio na Pérsia por volta do ano 480 a.C. Em algumas situações, Esther esconde de propósito o fato de ser judia. Ela é aconselhada a fazer isso e esconde esse fato. Uma rainha como Esther se encaixaria no mundo social mais ou menos de duas maneiras. Fazendo parte de uma minoria oprimida, ela correria perigo. Então, embora ela seja uma figura da elite, sua posição não estaria garantida e ela poderia ficar vulnerável. Ao trazer notícias de seu primo Mordecai para seu marido, o rei, sobre um plano contra a vida dele, Esther solidifica sua posição. E é aí que o enredo se enfraquece. O braço direito do rei, Hamã, reuniu os conspiradores e os matou. Hamã também exigiu que todos demonstrassem lealdade a ele curvando-se. Um homem, porém, se recusou. O primo de Esther, Mordecai. Por ser judeu, isso ia contra a sua religião. E isso então deu início a uma crise, já que Mordecai não se curvou diante de Hamã, e isso deixou Hamã enlouquecido, sabe-se lá por quê. Ele não suportava a ideia de que alguém não se curvasse diante dele. Hamã conseguiu a permissão do rei para executar todos os judeus persas. É claro que Xerxes não percebeu que isso incluiria sua bela esposa. É possível ler isto como uma história cômica que fazia troça do Império Persa, que fazia graça com um rei extremamente bêbado e rabugento e que não estava preocupado com seu povo, mas sim interessado em festejar e beber e construir um harém cada vez maior para si mesmo, deixando a arte de governar para seus conselheiros. Durante tudo isso, Esther parece estar distraída, vivendo a boa vida como a preferida do rei. Quando Mordecai pede que Esther intervenha com o rei, de repente ela se vê frente a frente com uma escolha importante: arriscar sua própria vida ou abandonar seu povo a uma morte certa. Esther ganhou o trono num concurso de beleza. E agora é jogada de cabeça dentro da política, sendo requisitada para intervir junto ao rei para impedir um massacre de judeus. A crise então se instala quando seu primo, Mordecai, está com problemas e seu povo corre risco. Mordecai pede que Esther entre em ação e ela sabe que pode perder sua vida fazendo isso. Um de seus primeiros atos de coragem é quando ela aparece diante do rei Assuero sem sua permissão. E o livro deixa bem claro que isso é um perigo para ela, porque todos são avisados de que se alguém aparecer diante de um rei sem permissão, ele poderia mandar essa pessoa para a execução. Obediência absoluta é exigida. Acho, então, que um contexto autocrático e totalitário ajuda a destacar, através do contraste, a coragem de Esther, por exemplo, indo falar com o rei. E Mordecai lhe dá um certo incentivo, dizendo: você precisa fazer isso, é importante para o seu povo. Você está no mesmo barco que nós. Se você não fizer isso, vai ser ruim para todos nós e haverá outro libertador. Outra pessoa irá surgir para nos ajudar. Você precisa muito fazer isso. E então alguns estudiosos acham que esse é um momento decisivo, quando Mordecai surge e mostra que ele é um verdadeiro herói. Mas eu acho que esta é uma situação mais literária. É o que sinaliza que ela está fazendo algo heróico, que ela está fazendo algo perigoso. E isso nos fornece uma história de seu processo de pensamento interior. Esther dá um tempo, jejuando durante 3 dias. O interessante em Esther é que ela tem um medo legítimo. Acho que isso é natural. É isso que torna Esther humana. É por isso que tanto o leitor quanto a leitora deve pegar o livro de Esther para lê-lo. Ela não é uma personagem de uma só dimensão. O jejum com certeza faz parte do culto judeu. E o jejum que acontece no livro de Esther é uma das poucas coisas religiosas abertas nesse livro.
O livro propriamente dito realmente pensa em Deus como estando muito presente no cenário envolvido. O jejum é então significativo, mas bastante silencioso. É uma maneira silenciosa de indicar que aquele era um povo religioso. Na verdade, Esther está pensando claramente nas consequências do que pode acontecer com ela. Ela se deu conta de que, como Vasti, ela também pode ser executada, até mesmo por ter entrado na corte do rei. E ela quer pesar os benefícios e os custos de se fazer isso. É quase como se ela estivesse avaliando uma situação de custo-benefício. Será que há algo a fazer? No terceiro dia, Esther vestiu sua melhor roupa, foi falar com o rei e o convidou juntamente com o primeiro-ministro Hamã para um banquete especial onde ela pediria um favor. No começo do livro de Esther, Xerxes quer que Vasti vá ao banquete para se tornar um objeto a ser admirado. Na verdade, Esther convence o rei a ir ao banquete. Ele se torna o objeto. Ela se torna o sujeito. E assim há uma inversão de papéis nessas festas. Assumindo, então, o papel de supervisora desta festa, onde a opinião de Xerxes poderia ser modificada. Ela preenche o espaço que seria, na verdade, de Vasti. Vashti couldn't do. Em um determinado momento, quando Hamã é favorecido pelo rei e convidado para o banquete de Esther, ele vai para casa e fala para todo mundo sobre seus feitos, sua honra e como todos o elogiavam. E o povo judeu também sabia que só um tolo se vangloria. E também existia uma previsão, por conta do público, de que esse cara Hamã vai ter um final infeliz em breve. Depois do banquete, o rei estava sem sono. Esther ainda não havia lhe dito o que queria. E revendo seus registros, o rei descobriu que não tinha agradecido a Mordecai por ter salvo sua vida. Esther preparou então outro banquete. O que estava ela tramando? Obviamente, o tempo estava correndo e ele brincava com o tempo. E isso, em minha opinião, ajudava a deixar o público mais ansioso. Outro banquete, desta vez em homenagem a Mordecai. O cenário está montado para que Esther consiga agir. Ela finalmente disse ao rei que ela e Mordecai são judeus e a ordem de execução em massa que Hamã está prestes a executar em nome do rei era a sentença de sua própria morte. Acho que ela consegue ser bem-sucedida com o rei através das festas. E a discussão que ela tem com ele ao perguntar, você sabia? Apresenta então essa informação a ele de maneira lenta e cuidadosa, tendo calma em discutir essa dinâmica complexa, social e poderosa. E assim ela consegue lentamente introduzir informação para concluir essa finalização. E quando ele percebe que Hamã está tentando destruir o povo, ele recebe informação partilhada em uma conversa, em um ambiente social nada ameaçador. E nessa posição de poder, ela faz a pergunta, e o rei está tendendo a dar o que ela quer. Ela pede a liberdade de seu povo. Aqui temos Esther, que poderia simplesmente sobreviver e simplesmente existir no mundo como um ser belo, como um objeto. Mas ela está disposta a sair do armário, expor sua condição de judia, expor sua voz singular e então agir como protetora do povo judeu. Depois da confissão de Esther, o rei sai correndo da sala. Ele precisa escolher entre sua esposa e seu conselheiro mais fiel. O rei Xerxes abandona o banquete onde finalmente a rainha Esther lhe revelou ser judia. Ela tinha assumido um enorme risco. Ela pede um favor ao rei, ou seja, pede que ele proteja seu povo contra a destruição. E o rei pergunta, quem está querendo destruir o seu povo? É aquele malvado do Hamã que está bem ali. O rei fica então furioso e sai para o jardim para se controlar um pouco. E enquanto ele está fazendo isso, Hamã, que percebe que isso não vai acabar bem para o seu lado, se atira aos pés de Esther durante o jantar pedindo clemência. Quando o rei voltou ao banquete, ele viu Hamã clamando a Esther por sua vida. Dá para imaginar Esther reclinada em seu divã e Hamã tendo de se jogar aos pés dela, tentando, de certa forma, se aproximar dela.
talvez se ajoelhando no chão e jogando seu corpo em direção dela. O rei entra de volta na sala e vê Haman praticamente sobre sua esposa e sua primeira reação foi: o quê? Ele está tentando destruir o povo dela, mas primeiro ele vai tentar estuprar minha própria mulher bem aqui dentro do meu palácio? Então, as coisas não ficaram nada bem para Haman. Seu ato de súplica é mal interpretado pelo rei como sendo um ato de agressão ou beligerância. E esse é mais um mal-entendido cômico que ocorre na história que rege a narrativa. Haman vai ser enforcado na mesma forca construída para o primo de Esther, Mordecai. No final da história, quando Haman está prestes a ser executado, ele se curva diante de Esther, implorando por sua vida. E temos uma reversão completa entre o início e o fim. E essa reversão foi tramada por Esther, a bela rainha com nervos de aço. Podemos dizer que ela foi maquiavélica. E a partir de um ponto de vista feminista, isso mostra força intelectual. E é igualmente uma forma da resistência, do confronto direto. E é de fato uma mulher ser capaz de enfrentar um homem confrontando e usando técnica masculina. Which is confrontation. E assim ela se torna a heroína, porque consegue tirar vantagem de sua posição social e correr por fora com as forças que tinha para proteger seu povo. Temos assim todos os elementos diferentes da reversão que formam e constituem essa história engraçada. E o leitor está consciente de que tudo isso está acontecendo e que é um tipo de tensão engraçada que temos como leitores, quando vemos como a coisa vai ficando ruim para Haman. E sabemos que ele vai receber sua punição. Ela esconde então o fato de ser judia de propósito. É aconselhada a fazer isso. Ela arma a situação da maneira que ela quer que aconteça. E trabalha nos bastidores, talvez mentindo, embora eu ache que fraude seria uma definição melhor. É claro que é uma retribuição apropriada, porque Haman estava planejando matar Mordecai, o parente de Esther, na forca que ele tinha preparado especialmente para ele. Haman, porém, é claro, foi enforcado nessa mesma forca. Só um problema. Pela lei, nem o rei poderia voltar atrás nos decretos reais. A ordem de massacrar os judeus ainda permanece. É um final muito estranho para a história, onde o rei, que parecia ter poder sobre tudo, poder de vida e morte, não tem poder sobre seus próprios decretos infelizes, tomados enquanto estava bêbado. Ele tem então de decretar nova ordem, que poderá cancelar tudo. E, de certa maneira, isso vai parecer que ele está desfazendo da burocracia do Império Persa. Parece que, de certa forma, ele está desfazendo da falta de sua força, e há indícios disso por toda parte. O rei Xerxes deu aos judeus permissão para reagir e permitiu que aliados poderosos os ajudassem. 75 mil pessoas seriam mortas, incluindo os 10 filhos do primeiro-ministro Haman. Depois do Holocausto, a história de assimilação de Esther foi vista sob uma nova ótica. A história de Esther e sua comicidade mudam dramaticamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando uma pessoa estava lendo essa história e chega ao final dela, quando ela descreve que milhares de pessoas são assassinadas. E o potencial para um assassinato em massa, acho que não foi levado muito a sério nos tempos antigos. Acho que isso foi encarado como parte de uma história cômica. Isso nem teria sido possível, dada a tecnologia da época. Porém, acho que depois de vários períodos de opressão, os judeus sentiram que essa história assume tons mais sombrios. Acho principalmente na teologia pós-Holocausto, onde uma história sobre o genocídio em potencial dos judeus não tem nenhum humor, como teria nos tempos antigos. Quando falamos de um público pós-Holocausto, isso significa que nós, leitores, judeus e não judeus, precisamos ler a história com horror e apreensão. Depois do Holocausto, a assimilação e a complexidade da objetivação de Esther se tornaram mais prontamente compreensíveis como técnica de sobrevivência. Esther usa sua sensualidade da forma que se esperava.
Ela pode usar sua força erótica como forma de capital cultural. Em vez de usá-la de forma humilhante ou derrogatória, ela usa como veículo de comunicação da verdade sobre seu povo e para salvar seu povo. É um livro muito importante em termos da apresentação de como Esther, que é mulher, minoritária, que não está na posição de poder, mesmo assim usa tudo o que pode pelo bem de seu povo. E, de certa forma, acho que esta é uma das mensagens do livro para um público no período pós-exílico, quando os judeus não estão no poder e vivem sob domínio estrangeiro, ou seja, como Esther e Mordecai trazem à mesa o que tem. A gente usa o que tem e, no final, pode servir a seu povo também. A história de Esther é, na verdade, um encorajamento a outros judeus na diáspora e que é possível ser feito. Dá para ser duas coisas. Uma, você sobrevive, mas o mais importante é ter uma fé clara. Você pode ter fé no Deus de seus ancestrais, ter fé na sua religião, mesmo sendo judeu em uma terra estrangeira. E, na verdade, você pode vencer aqueles que o oprimem, sendo verdadeiramente quem você é e tendo fé. Esta não é uma pessoa que está desafiando a sociedade de alguma maneira. Ela não precisa se aprofundar em todos os aspectos da vida, destruindo e virando o mundo de ponta cabeça. Ela é do tipo de mulher comum na sociedade moderna que, à sua maneira, consegue contribuir para o bem da sociedade, que consegue usar sua virtude, sua coragem, sua inteligência para negociar estruturas complexas e dominadas pelo homem para assegurar a verdade e apresentar a história da fé inteira, movendo-as por toda a história. Uma personagem controversa e complexa, Esther passou de bela rainha a respeitada heroína. Versão Marshmallow São Paulo.